Gente, Deus é bom, né? O reverendo Vitor havia conversado comigo de um incidente que aconteceu alguns dias atrás numa igreja presbiteriana de um adolescente que foi esfaqueado por uma outra adolescente, né? E ambos da igreja. E junto com isso tem aparecido essa série aí na Netflix, chama Adolescência. O reverendo Daniel pediu para que assistisse. E uma coordenadora minha, evangélica, de uma escola pública onde eu dou aula, ela pediu para que eu visse também. Eu acabei assistindo com a Carla, minha esposa, e fiquei preocupado. E aí a gente resolveu compartilhar com vocês, fazer um breve estudo, né? Ou impressões à luz da palavra sobre, não a série, mas do comportamento dos adolescentes. Inicialmente eu quero pedir para vocês o seguinte: o que nós vamos falar aqui não é diretamente para você. Que às vezes, algumas coisas que a gente fala parece que é a história da casa da gente. Mas que você deixasse sua mente e seu coração aberto para ouvir. Não é a minha opinião, nem a sua opinião, mas é o que a palavra diz com relação à educação dos adolescentes. De quem é a responsabilidade para educar os adolescentes? De onde vêm as guerras e as brigas que há entre vocês? Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas, mas não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vivem lutando e fazendo guerras. Então, talvez, só talvez, de onde vêm os conflitos que eu e você temos em nossos corações, no dia a dia, se não dos nossos corações. Vamos orar. Senhor nosso Deus, queremos te agradecer, Pai, pela liberdade que temos no nosso país, de poder compartilhar a Tua palavra. Pedimos graça a Ti, Senhor, para que possamos entender, ampliar nossos horizontes com relação à adolescência, aos jovens, ao nosso papel como pais, como avós, tios, educadores, e pessoas que conhecem adolescentes e jovens. Que possamos colocar em prática, Senhor, os Teus preceitos, que são perfeitos. Tua palavra é luz para os nossos pés, para os nossos caminhos. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém. E essa série, ela foi trazida, inspirada em quê? Né? Ela teve uma inspiração, uma série britânica, de 4 episódios, vou só fazer um spoiler rápido. E nesses episódios, o que aconteceu? Antes disso, né, o pessoal na Inglaterra viu que estava tendo muito confronto de adolescentes, violência entre adolescentes. Foram fazer uma pesquisa e o autor, slide próximo, ele se inspirou nas notícias de crimes cometidos por adolescentes, como um caso em Liverpool, onde uma jovem foi esfaqueada por um garoto. Qual é o foco? A influência do ambiente familiar, social e digital na vida dos jovens e as dificuldades que eles enfrentam em um mundo cada vez mais conectado e competitivo. Até aí, nada do que está aí é contra o que a Bíblia fala. Discutindo questões, né? As questões como masculinidade tóxica, bullying, online, dificuldade de jovens lidarem com suas emoções em um ambiente cada vez mais digital. Pasmem, existe sim uma aversão, uma distorção da masculinidade. O reverendo Daniel e o reverendo Vitor têm trabalhado com os nossos adolescentes e jovens sobre isso. Já há tempos, desde o ano passado, porque realmente existe uma deturpação do papel masculino. Repercussão. As pressões que os jovens enfrentam e a importância de cuidar da saúde mental e emocional dos adolescentes. Bom, a gente sabe, o mundo que o adolescente vive, qual mundo é? O mundo dele, o mundo da igreja, o mundo da escola, qual mundo que ele vive? Daí uma pergunta, ou todos esses mundos ao mesmo tempo? E se você me permitir, Oséias 4,6 vai dizer: o meu povo não quer saber de mim e por isso está sendo destruído. E vocês, sacerdotes, também não querem saber de mim e esqueceram as minhas leis. Portanto, eu não os aceito mais como meus sacerdotes, nem aceitarei os seus filhos como os meus sacerdotes. E a gente falou no primeiro versículo, aliás, no anterior, né, de onde vão surgir essas crises, essas guerras? Os nossos corações. Como é que está o meu coração? Tem uma palavra que a gente costuma usar: minhas falhas, meus erros, meus pecados. A gente precisa assumir que a gente, eu falho, eu erro, todo mundo erra, todo mundo falha, pecado. É muito complicado isso, a gente admitir. Mas também existe toda uma doutrina, que não vou falar sobre isso hoje, mas está aí. Depois, se você quiser, a gente compartilha com você os slides e tal. Está aí. São 4 capítulos, só explicando para vocês entenderem. Não estou dizendo que aquilo é verdade, mas tomando aquilo que está fazendo sucesso aí nas redes sociais, na internet, vamos discutir sobre o tema. Ali tem um policial, né, estou encerrando o interrogatório, o menino, o pai. O policial apresenta, no canto ali no alto, ele apresenta as provas, fotos que aconteceu um crime. Esse menino tem 13 anos, tem uma irmã de 17. Esse menino é acusado de esfaquear uma colega. E ele diz que não faz. E aí o policial mostra as fotos e mostra um vídeo.
E o pai também não acredita que o filho não fez, porque o filho fala, não fiz. Então, o primeiro episódio trata desse adolescente sendo abordado em casa pela polícia e sendo levado preso. E lá ele é interrogado e ele nega essas acusações. Já no segundo episódio, adolescência é uma música do Sting, né? Vai dizer How Fragile We Are, né? Como nós somos frágeis. No capítulo 2, a polícia vai buscar dentro da escola a prova do crime. Foi aí que eu fiquei preocupado. Eu me acho um camarada antenado, uma pessoa que está ligada aos adolescentes, porque eu trabalho em escolas públicas. E as minhas escolas só são de gente de periferia. Jockey Club, Jardim Piratininga. Semana retrasada eu fui lá na Vila dos Criadores, dentro da favela mesmo, da comunidade deles, e trabalho com o público do Mercado Municipal de Santos. Então, são pessoas carentes em todos os sentidos, e principalmente de valores. Então, nessa escola, a polícia vai lá, e eu pensando que sei muitas coisas, o que eu descobri? No outro slide, a gente repara a professora conversando com essa moça aí, que é uma moça meio rebelde. Aí tem 2 placas em português, né? Eu consegui perceber que eu fui com olhar crítico, né? Quando me pediram para assistir, eu fui já assistir com olhar crítico. E as placas dizem o seguinte, em cima da cabeça da professora aí. Comece acreditando que é possível. Legal, é uma mensagem de autoajuda, de incentivo. Você é forte, não desista. Mas depende do que eu quero, né? E depende onde eu quero chegar. Então tem essas 2 aí. E aí o policial tem um filho que trabalha lá, e o filho fala para ele. Ele fala, você não está entendendo o que está acontecendo, pai? Os emojis. Eu não sabia que a cor, um coraçãozinho de uma cor ou de outra, significa uma coisa ou outra. Eu não sabia. Fiquei de bobeira quando eu vi isso. Cara, eu, Capri, professor, esperto pra caramba mesmo, e não sabia. Gente, fiquei de bobeira. Aí que eu fiquei mais preocupado. O que esses adolescentes, como é que eles estão escrevendo? Será que quando eu coloco o emoji lá, estão pensando em outra coisa? E aí, essas omissões, objetos, símbolos, atividades e mensagens de texto. Emojis, código que eles usam várias linguagens, em vários mundos, né? Eu não sei. Pior que isso foi o próximo, que é o tal do incel, que é involuntary celibate, é um celibatário involuntário. São homens que se dizem rejeitados sexual e romanticamente pelas mulheres e culpam as mulheres por isso. Eu achei interessante você ver a carinha triste do adolescente, né, e uma de raiva. Mostra muito as emoções que os adolescentes têm quando estão escondidos atrás do celular. Isso, ali o Red Pill, né? O Red Pill. O que é Red Pill? É o termo utilizado para um movimento de homens que defendem uma masculinidade dominante. Da onde vem esse Red Pill? Esse Red Pill, ele vem lá do Matrix. Quem lembra da série Matrix, né? Quem tem mais de... Eu estou com 50 e 10, mas quem lembra do Matrix tem a pílula azul e a pílula vermelha. Azul para você ficar no mundo que é um mundo de fantasia, e a vermelha para você entrar no mundo real. Para os nossos filhos, para os nossos adolescentes, eu estou falando de modo geral, tá, gente? Nós não sabemos nada. Nós somos caretas, eles sabem de tudo, porque eles já são grandes, são independentes, daqui a pouco querem sair de casa, só que aí tem o boleto para pagar da internet, tem a roupa lavada, a comida, e ninguém quer sair, né? Mas demora para sair. Mas eu e você, a gente não sabe. Então, o tema é referência ao filme Matrix, a pílula azul ou Red Pill, a pílula vermelha. Resumindo, quem toma Red Pill acorda para o mundo e passa a enxergá-lo supostamente de maneira correta. E os nossos filhos, nossos jovens e adolescentes, eles são manipulados pela mídia, por uma metanarrativa, por narrativas que não são verdadeiras. Eles acreditam nas fake news. Então, eu e você somos como retardados que a gente acredita na Bíblia, e a gente não sabe nada. A gente não sabe nem usar a rede social. Eu não sei. Fazer umas coisas lá que eles fazem no Instagram, eu não tenho tempo também. Não sei. Então, a gente está ultrapassado. No episódio 3, aparece a psicóloga conversando com o rapaz. Então, no 1, acontece o evento dele ser preso. No 2, a gente vai saber, eu não sabia desses incels. Isso é um movimento forte, os adolescentes e mocidade, algum que está fechado lá, entra nisso e mexe com a cabeça dele. E no 3, a psicóloga vai conversar com o rapaz. O episódio todo é conversando com o rapaz. E aí, eu conversei com psicólogos e psiquiatras. Tá? Alguns me deram feedback e outros eu telefonei direto. Olha só, o outro cara era muito tranquilo. O que ele perguntou para mim foi mais fácil. Se eu tinha entendido o que eu fiz, eu não disse isso, você está colocando palavras na minha boca. Então, esse rapaz interpretou muito bem. E olha como ele fala com a psicóloga, apontando o dedo para ela. Eu tenho a razão, sou eu que estou falando, quem é você para dizer que eu estou errado?
Né? Eu sei que na casa de ninguém adolescente faz isso com vocês, fala um pouco mais grosso, eu sei, sonha na casa dos outros. Na jardim de oração isso não acontece. E a cara da psicóloga, ela vai perceber que ele tem algum problema. A Organização Mundial de Saúde vai chamar a psicopatia de transtorno de personalidade dissocial. Ou seja, a pessoa tem padrões persistentes de violação dos direitos dos outros, falta de remorso, manipulação, comportamento enganoso e falta de preocupação com as consequências. Comportamento antissocial, falta de empatia e remorso e desrespeito pelas normas sociais. Algumas das características de quem tem transtorno de personalidade social. Então, aí no 3, e aí você fica espantado da forma como ele debocha na conversa com ela. Já no episódio 4, que é esse que eu quero destacar com os irmãos, o reverendo Vitor pediu para que eu falasse como um alerta. É óbvio que dá para a gente fazer um estudo só para os adolescentes e mocidade, é óbvio que dá para fazer só para os pais, mas aqui vem um alerta para ambos. Olha só, o diálogo dos pais nos revela muita coisa e nos faz pensar e repensar estratégias. Olha o que o pai fala, ele está conversando com a mãe. Depois, aniversário do pai, e o moleque vai mudar a declaração dele de not guilty para guilty, de não culpado para culpado. Ele estava ali, no quarto dele. A gente pensou que ele estivesse seguro. Que mal ele podia fazer ali no quarto dele? Eu achei que a gente estivesse fazendo o que era certo. Qual de nós, quando tivemos problemas na educação, ou se você conhece alguma história, vocês não pensou isso? Onde foi que eu errei? Mas, ainda continuando o diálogo, agora a mãe também participa, ele não saía do quarto. Ele chegava, batia a porta e ia direto para o computador. Eu via a luz acesa até 1h da manhã. O pai, eu batia e dizia, Jamie, por favor, filho, você tem aula amanhã. Ele apagava a luz, mas não dizia nada. Às vezes eu acho que a gente podia ter percebido e impedido. Quando um adolescente, um jovem que mora na sua casa, tem que acordar cedo para a escola, para o trabalho, e fica lá, você percebe que a luz está acesa, e você não faz nada, acha que é normal, como o pai disse, está seguro, não está na rua, não está nas quebradas, não está na balada, está onde? Na casa do papai, da mamãe. Não é isso que a gente pensa, está seguro? Estou certo ou errado, gente? Pode falar. Continuando, olha aí, na continuação do diálogo. Eu vi o que estava no vídeo, eu não quis acreditar. Quando eu vi aquilo, temos que sobreviver a isso. E se não conseguirmos? Aí eu voltei aquelas 2 imagens da prova. O pai viu o que o filho tinha feito. E o pai quis não ver o que o filho tinha feito. Eu sei como é isso, eu sou pai. Mas meu filho está casado, mora em casa. Mas a gente sabe que às vezes nós queremos passar a mão na cabeça dos nossos filhos. Bom, em que mundo vive o adolescente? O mundo, o meu mundo, o da família, da sociedade, da igreja, da escola, do trabalho, da internet, tudo junto? Qual mundo você acha que o adolescente vive? A mocidade vive? Eu e você vivemos em qual mundo? Aí eu tenho uma plaquinha em casa que eu gosto muito, eu levo até para minhas aulas, já trouxe até aqui para a mocidade. Somos o resultado dos livros que lemos, das viagens que fazemos, das pessoas que amamos. Eu concordo em grau, número e gênero. Leio mais a Bíblia, me contamino menos com o mundo. Ando com pessoas que pensam positivamente nas coisas boas de Deus, não nas desgraças que estão acontecendo, mas que têm esperança, vou ter esperança. Ando com rabugento, eu vou ficar um pouco rabugento. Meu comportamento na minha casa mudou quando eu peguei uma escola recentemente. Eu me contaminei pela depravação do que eu estava ouvindo, do que eu estava vendo. Está perdido esse povo. E eu não posso fazer isso. Eu estou ali para ser luz, por isso que eu fui para aquela escola. Eles precisam mais de mim, como cristão dando aula ali, que eu dou ensino religioso, do que o professor. E às vezes eu não sou forte para isso, preciso pedir graça para Deus para me ajudar nisso. Aí você pode pensar, bom, estou lá vendo a luz, o que eu fiz? Nada. E eu ouço uma frase que me irrita muito dos pais. Eu já falei para ele, professor. Quantas vezes você falou para ele? Uma vez? Você acha que um adolescente, pré-adolescente, vai te entender falando uma vez? Isso é educar? Então, cara, você falou uma vez e tem que aceitar. Então, eu sou um péssimo professor, porque eu falo, e as notas não são 10. Então, educar, promover a educação, transmitir conhecimentos, ensejar condições para que o educando modifique para melhor seu comportamento. E é o que nós temos que fazer para os nossos filhos. Agora vem uma parte pesada. Palavra de Deus, lá em Deuteronômio 6. Esses, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus, se te ensinassem, para que os cumprisse na terra que passas a possuir. Para que temas o Senhor teu Deus e guarde todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho e o filho do teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração.
Tu as inculcarás a teus filhos e delas farás assentado em tua casa, andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Está dizendo que é uma vez só aqui? Está dizendo que é uma vez só? Está dizendo aqui, ó, no final, no 7. Andando pelo caminho ao deitar-te. Pô, passou o dia, já falei com ele, não preciso falar de novo. E no dia seguinte, ao levantar-te. De novo, e de novo, e de novo. Eu já vi desculpa do filho não estar mais aqui na igreja, porque a gente não deixou ele entrar no louvor. A gente não quer não estar no louvor. Ué, mas o cara não ensaia, não quer vir, atrasa, vem com cheio de álcool, com 16 anos. Você quer que ele participe do louvor? A culpa não é nossa. Ah, mas todo mundo não. Todo mundo não. Ó 24, o Senhor nos ordenou que cumpríssemos todos esses estatutos e temêssemos o Senhor nosso Deus para o nosso perpétuo bem, para nos guardar em vida, como tem feito até hoje. Será por nós justiça quando tivermos cuidado de cumprir todos os seus mandamentos perante o Senhor nosso Deus, como nos tem ordenado. Mas aqui da criança, do adolescente, do filho, fala que tem que ser feito isso. Pior que isso, gente, é o próximo. Deuteronômio 21, 18. Se alguém tiver um filho quanto mais rebelde, que não obedece à voz de seu pai e à de sua mãe, e ainda castigado, não lhes dá ouvido, seu pai e sua mãe o pegarão e o levarão aos anciãos da cidade à sua porta. E lhes dirão: este nosso filho é rebelde e contumaz, não dá ouvidos à nossa voz, é dissoluto e beberrão. Então todos os homens da cidade o apedrejarão até que morra. Assim eliminarás o mal do meio de ti, todo Israel virá e temerá. Pesado, não é pesado? Adolescentes, vocês querem passar por isso? Mocidade? Qual é o pai que quer ter essa vergonha? Está lá, apesar de essa ser uma ordenança, não temos relato na Bíblia da sua aplicação. Ou seja, qual é a família ou pai que quer ter seu filho exposto assim? Olha que interessante. Foram buscar ajuda, orientação. Então, o pai e a mãe foi falar com o reverendo. Foi falar com o presbítero, foi falar com o diácono. Buscou orientação. Foi falar com o psicólogo, foi falar com o psiquiatra. Foi. Não conseguiu alterar o quadro. Então eu fiz tudo o que eu podia, até o meu limite. Agora, só continuando na palavra. Lá em Coríntios diz assim: por meio desse evangelho vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Quando você jovem, adolescente, você pai, não acreditar que orar, trazer seu filho para a igreja, faça diferença, então você está jogando fora o evangelho. Eu ouvi de um pai, recentemente, que ele mudou para mais perto da igreja, para o filho não ter desculpa de não vir na UPA. Pai, nota 10, hein? Eu ouvi. Ai, que bênção. O pai se preocupou, não, vou morar mais perto da igreja, para meu filho não ter desculpa de não vir para a igreja. Porque eu ouço de alguns pais, não, ele faz uma festa do colega, da colega e tal, em vez de vir para a UPA, em vez de vir para uma cidade. De vez em quando é raramente, você decide. Mas esse de vez em quando virar uma regra, e aí o de vez em quando vem para a igreja, aí está errado. Nós já presenciamos aqui, os líderes já presenciaram várias vezes, vocês também, de nossos adolescentes que se afastaram, mocidade que se afastou. Não estou falando que a igreja tem que mandar no seu filho. Mande seu filho para a igreja, para que a igreja possa compartilhar com ele a verdade de Deus. Desde as crianças pequenininhas, para eles terem amor para vir para a casa de Deus. Eu fico muito feliz quando meu filho escolheu vir para a igreja. Mais do que eu, na época. Todo tempo. No seminário, agora. Louvado seja Deus. Não por meu mérito. Graça de Deus. A gente precisa pedir graça. Eu tive experiências de ouvir um filho numa época muito rebelde, que o pai pegava esse filho, já moço, e saía para ir no cinema com o filho, comer um sanduíche com o filho, para poder ouvir o filho. Isso é tempo de qualidade. O pai trabalhava, o filho trabalhava, tinha um tempo, aí era o dia que eles tinham para ficar em família, conversar. E a amizade dos dois perdura até hoje. Isso é bênção. São estratégias que Deus vai dar para cada um de nós, diferentes, né? Porque estamos nos expondo a perigo todo dia. A gente não se expõe a perigo todo dia? Seja de uma palavra maldita, das pessoas que nos querem mal, nossos filhos estão expostos todo dia. Na escola. Gente, eu ouvi a mesma questão de pais, agora há pouco lá na frente, de um diácono, que o filho é bonito e as meninas querem dar em cima do filho dele. E a gente tem que ficar esperto, né? Ficar com os convites meio estranhos. A gente tem que vigiar, orar e vigiar. Não se deixe enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. Como os justos recuperem o bom senso e parem de pecar, pois alguns há que não têm conhecimento de Deus. Gente, é isso.
Ou acredito na Bíblia, ou não acredito na Bíblia. Ah, mas na escola dele, como é que eu vou fazer isso? Ué, vigia a escola dele, ele vai lá para quê? Não é para estudar? Agora, festa que ele vai, com quem ele vai? Onde vai? Quem são essas pessoas? Quais são os hábitos? Como é que são os pais? Olha que interessante, né? Ensina a criança no caminho que andar e deve andar. E quando for velho, não se desviará dele. Certo ou errado? Errado. É profecia ou é conselho? Estou perguntando, é profecia ou é conselho? Não é profecia, porque Deus cumpre suas profecias. Isso é conselho. E muita gente, filho de pastor, filho de presbítero, que está desviado. Ah, então, não ensinou bem a criança no caminho que deve andar? Não sei, não cabe a mim julgar, só estou falando para vocês. Estou compartilhando a palavra é dura. Né? A palavra é dura, a começar em mim. Mais ainda, ensina a criança no caminho que deve andar, aí tem a família, o pai e a mãe juntos, bonito demais, é verdade. E a gente vê as famílias que vêm para a igreja juntas, poucos se desviam. Ouça, meu filho, a instrução do seu pai e não despreze o ensino da sua mãe. Eles serão um enfeite para a sua cabeça, um adorno para o seu pescoço. Jovens, adolescentes e crianças, ouça, meu filho, a instrução do seu pai e não despreze o ensino da sua mãe. Qual é a mãe, qual é o pai que quer o mal dos filhos? E a gente fala, mas parece que a gente não pensa nada. Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Está aqui, por isso que eu vim com a camiseta, né? O pessoal fala que eu veio dar aula com uma camiseta especial, mas sempre mudar metanoia. Jovens, não se conformem. Não aceita você ficar no teu quarto lá. Pai e mãe, aquela que a gente viu, ensina a criança, fique esperto. Não aceite que seu filho fique no celular o tempo todo. Vai ver o que ele está vendo. Pega o celular dele, pega assim. Ah, mas ele tem direito. Na minha casa não tem. Na minha casa quem manda sou eu por enquanto, e minha esposa. Pega, vai ver o que ele está vendo. Ué, se não tem o que esconder, não tem por que ele não deixar você ver o celular. Ou é uma mensagem que o pai e a mãe não podem ver. Se não podem ver, por que não podem ver? Esse eu gosto muito, do próximo aqui. Inconformados, a gente tem que ficar inconformado. Está em vermelho porque me lembra o sangue de Cristo. Eu tenho que ficar inconformado com as regras que o mundo coloca. Eu não posso aceitar onde eu estou trabalhando. Eu tenho que ficar inconformado, não aceitar, não achar que é normal, natural e comum as coisas acontecerem. Pode ser para aquela família, pode ser para aquele povo. Para nós não deve ser assim. Olha que interessante, né? Na internet está lá, a mocinha lá, como é você? Aí Satanás, sou super bronzeado, uso cavanhaque e adoro uma balada underground. Efésios, eles perderam toda a vergonha e se entregaram totalmente aos vícios. Eles não têm nenhum controle e fazem todo tipo de coisas indecentes. Vocês fazem parte do povo de Deus, portanto, qualquer tipo de moralidade sexual, indecência ou cobiça, não pode ser nem mesmo assunto de conversa entre vocês. Eu louvo a Deus, não a pandemia, mas o período que teve na pandemia, o Daniel era de adolescente para moço, e Pedro Moreno, Daniel, Mateus, Daniel Lopes, Tutu era o menorzinho deles, um exortava o outro, negócio de namoro, eu ouvia isso, que eu ficava de olho, né, de ouvir lá, um exortava o outro, incentive seu filho a estar com os adolescentes e moços da igreja, que eles possam se exortar. Não faz isso não, isso está errado, meu. Eles davam um conselho uns para os outros, não, você não pode. Gente, de onde eles tiraram essa maturidade cristã? Sabe onde eles tiraram? Da Bíblia, daqui, ó. Daqui que eles tiraram. Ouvindo aqui no púlpito os pastores pregando, eles tiraram daqui. Não foi de mim e da Carla. Pode, talvez um pouco, mas eles tiraram daqui, ó, da Bíblia. Bom, aí você vai dizer, mas eu não sei, sabe, adolescente é complicado. O cinismo não é bíblico. Em nossa sociedade, em nossas igrejas, existe uma atitude em relação aos adolescentes que é cínica e contrária à Bíblia. Esse cinismo diz, todos os adolescentes passam por período de rebeldia, isso faz parte do seu desenvolvimento, a geração mais jovem está deixando a igreja em massa, é um problema que a gente não tem resposta, mas tem. Eu não entendo os adolescentes, não consigo me relacionar com eles. Cruza os braços, cruza, daqui a pouco você vai ter que comprar fralda, por uma gravidez antes do tempo, ou de buscar seu filho em um lugar que brigou, alguma coisa do tipo. Os adolescentes não querem falar com alguém da minha idade, não temos nada em comum. Não há como alcançar o coração de um adolescente, ele já está muito influenciado pela cultura. Os adolescentes não são capazes de seguir a Cristo, eles são muito egocêntricos. Mentira. Ontem eu estava lá na igreja de Cubatão, estava chapado de adolescente, curtindo Deus.
cultuando Deus, louvando Deus. Como aqui está cheio de adolescente e mocidade quando tem UPA e quando tem MF. Como lidar com um filho adolescente? Aí uma doutora vai dizer, dar exemplo, manter um diálogo aberto, saber pôr limites, saber o gosto do filho, elogiar as conquistas, depende da conquista, lógico, né? Por coisa lista, sim. Mostrar apoio, ser paciente, desenvolver a inteligência emocional, ser maduro nos conflitos, buscar entender as mudanças dessa fase. Agora é que vem, mudanças dessa fase. Mudanças de comportamento em adolescentes podem ser um sinal de alerta, especialmente se forem bruscas, persistentes ou acompanhadas de outros sinais. Por exemplo, isolamento, alteração do sono e alimentação, mudanças de desempenho escolar, irritabilidade ou raiva excessiva, comportamentos de risco, como uso de drogas ou álcool. Não normatize. Ah, é normal, está na adolescência, é normal ficar irritado e querer me desafiar. É um período hormonal, é um período de mudança, de maturidade. Mas precisa de ajustes. Precisa podar aqui, podar ali, e a gente tem que ficar de olho. Se a gente não ficar... essa questão, né? Então, quando o pai faz o diálogo... Eu chorei quando vi aquele capítulo, que eu, Senhor, obrigado por você ter me dado a adolescência do meu filho mais tranquila. Que imagina aquele pai, o sofrimento... Ele estava achando, gente, desagradável. Dói o coração você ver um filho perdido. E dói o coração quando você percebe que você poderia ter gasto mais tempo. O Lee Iacocca, que é o da Chrysler, ele falou o seguinte no leite de morte: ele nunca ouviu ninguém dizer no leite de morte que queria ter passado mais tempo com seus negócios. Muito pelo contrário, queria ter passado mais tempo com a minha família. Lee Iacocca. Mudanças, expressões de esperança, desesperança e inutilidade, paranoia ou sigilo excessivo, preocupações excessivas com a imagem corporal, mudanças na aparência, pensamentos negativos recorrentes. Ninguém me ama, ninguém me quer, meu cabelo é assim, minha barriga é assada, eu não tenho tênis da Nike, não tenho iPhone 48, tudo desculpa. Dores físicas recorrentes, ansiedade e medo excessivo. São algumas coisas... Estou errado, senhoras psicólogas? Vamos lá. Passar tempo de qualidade com os filhos significa dedicar atenção exclusiva, envolvimento ativo e diálogo, criando momentos positivos e enriquecedores. É mais do que estar presente fisicamente, mas sim participar ativamente da vida dos filhos, oferecendo apoio, carinho e compartilhando experiências. Olha aquela imagem de baixo, né? Relação segura e relação insegura. Como a gente fica vendo, com meu filho, estou lá, criança, adolescente, eu estou no celular e está no dele. Maravilhosa conversa, hein? Que tato de tocar na pele, de estar com a pessoa. 10 formas para você ter tempo de qualidade. Tarefas do dia a dia com qualidade, organizar prioridades. Saiu uma série. Eu não conheço um crente, irmão, amigo meu, que tenha dito, ou também não, mais os não ainda, que não, eu gasto tempo com meu filho, é qualidade. Eu vou para o shopping e compro tudo que ele quer. Nem te falo onde estão esses filhos dessas pessoas. Eu ouvi isso. Eu gasto e compro o que ele quiser. É a qualidade que eu dou para o meu filho. Você está dando qualidade de quantidade, material, não espiritual, não psicológica. Você está criando um monstrinho, um reizinho, que vai virar o imperador da sua casa. Vamos lá. 1 Reis 2. As últimas instruções de Davi a Salomão. Quando se aproximava o dia de sua morte, Davi deu instruções a seu filho Salomão. Estou para seguir o caminho de toda a terra, por isso seja forte e haja como homem. Obedeça ao Senhor o que o seu Deus exige, ande nos caminhos dele, obedeça os seus estatutos, aos seus mandamentos, às suas ordenanças e seus testemunhos, conforme se acham escritos na lei de Moisés. Assim você terá êxito em tudo que fizer e onde quer que for. Só avançando um pouco, próximo slide. Então, vou voltar lá. O 2. Por isso, seja forte e haja como homem. Olha o paralelo com os Salmos. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele o meu coração confia e dele recebo ajuda. Meu coração exulta de alegria e com meu cântico lhe darei graças. Não é na força minha de Capri, não é na força da minha esposa que a gente consegue ter um relacionamento saudável, educar bem filhos, etc. Não é nada na minha força, é na força do Senhor. Você tem dificuldade com essa área? Você não vai conseguir, você tem que procurar ajuda. E a primeira ajuda vem de Deus. Não é porque eu sou bom, porque eu ganho muito dinheiro, vou pagar as coisas, vou mandar para a Europa. Não, é na força do Senhor. Ele é a minha força, Ele é meu escudo. Se não for Ele, não adianta. E, para concluir um pouquinho, de tudo que se tem ouvido, o fim é
teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem.